verso a verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu professor, aluno, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Como vai você? Uma boa semana para você. Por falar em boa semana, estamos em mais uma lição da Escola Sabatina. É o comentário da lição da Escola Sabatina, que já estamos no 8º episódio de 13. Já há 8 semanas estamos estudando essa preciosa lição, cujo tema geral, educação e redenção. E por falar nisso, se trata justamente essa semana do capítulo 8 do Guia de Estudos, cujo tema é o tema da lição geral, Educação e redenção. Que Deus abençoe você, nos siga nas redes, pr.emanuel Gonçalves, no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. Estude comigo a lição da Escola Sabatina. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer tê-la conosco. Para, então, o estudo da lição desta semana, eu gostaria de orar nesse momento para pedir a iluminação do Espírito Santo ao estudarmos juntos com você a lição da Escola Sabatina. Se puder e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado pelo internauta que está conosco aqui ligado, ligada, no lição da Escola Sabatina. Que a tua graça seja derramada sobre nós e que a iluminação do teu Espírito possa ser também oferecida a todos quantos estudaremos nesse momento a tua inspirada palavra. Fica conosco, nos dê a tua orientação em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso para memorizar está no livro de Paulo a Timóteo e você pode acompanhar comigo nesse momento, nesse instante, o que está na carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos durante toda esta semana educação e redenção. Vamos ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Durante cada semana de estudo desta lição, amigo professor, amiga professora, meu irmão, são tratados importantes temas sobre a educação. Percebe-se que o entendimento bíblico da função primária da educação é a redenção do ser humano. O ser humano, foi criado à sua imagem e semelhança e, devido ao pecado, vive com sua natureza afetada pela maldade, orgulho e todo tipo de pecado. Então a lição dessa semana trata um pouquinho sobre qual a imagem de Deus que Ele colocou no ser humano. De que forma essa imagem? Nós somos parecidos com Deus em que aspecto? No aspecto moral, no aspecto intelectual, na forma física? Muito bem. Interessante que por causa do pecado do ser humano, Deus fez um plano para salvar a humanidade. E esse plano de salvação, de redenção, é orientado através da graça de Jesus Cristo, oferecido por Ele, para que cada pessoa pudesse aceitá-lo e ser restaurada à imagem do Criador quando Ele retornar para buscar os seus filhos. Com isso em mente, podemos assegurar que a educação é um instrumento divino, poderoso para restaurar a imagem de Deus no ser humano. O termo redenção é apresentado na Bíblia dentro do contexto da salvação oferecida por Cristo Jesus. Redenção lembra alguém que estava devendo muito dinheiro, uma dívida impossível de pagar, e outra pessoa, o Redentor, paga toda essa dívida. Pois é, meu amigo, Jesus é o Redentor da humanidade. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1,
versículo 7. Então, o ser humano ele não tinha nenhuma chance de pagar a sua fiança pelos pecados. Jesus veio ao mundo com toda a sua riqueza de graça e pagou a dívida da humanidade por meio de seu sacrifício. Isso é redenção. O entendimento, a aceitação, a experiência pela qual Cristo perdoa nossos pecados e nos oferece uma vida nova. A educação tem como principal objetivo oferecer ao ser humano o que este mais necessita: entrar em um relacionamento direto com Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos estão no estado de perdição e a educação cristã tem como alvo levar cada pessoa a Cristo Jesus, pois somente Ele pode redimir e transformar a vida humana. Por isso, a educação cristã não serve apenas para ensinar teoricamente o significado de cada coisa, mas principalmente para promover a ligação íntima de cada pessoa com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitos lugares de ensino, como escolas, universidades, etc., estão corretos em transmitir valores e conhecimento. Contudo, querido, querida, o ensino é muito mais do que transmitir conhecimento e encher a cabeça dos alunos com informações. É mais do que prepará-los para o mercado grande de trabalho e vasto, ou até mesmo para as coisas desta vida. A educação cristã, primeiramente, é trabalhar para a conversão dos professores, dos alunos, de cada servidor, familiar e das pessoas envolvidas nesse processo. A maior realização da educação cristã deve ganhar pessoas do pecado para uma vida de retidão, de dependência diária da graça de Jesus e de um constante relacionamento íntimo, sincero e fiel com o Redentor de nossas almas. Maravilha! Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso grande Mestre. Precisamos ver a educação cristã não como um meio de salvação, é bom e importante lembrar isso, mas como um agente de transformação. Tal transformação busca restaurar essa imagem de Deus no ser humano que está num estado de perdição em sua natureza pecaminosa, vivendo neste mundo caído e maculado pelo pecado. Assim que, sabendo que a salvação e a redenção vêm o somente Cristo, somente dele, somente dele nós podemos ter a restauração, e essa redenção vem somente do próprio Salvador de nossas almas. A escritora adventista cofundadora da instituição, Ellen White, escreveu: a coisa de maior importância deve ser a conversão de seus alunos para que tenham um novo coração e vida. O objetivo do grande mestre é a restauração da imagem de Deus na pessoa. Fundamentos da Educação, página 436. Com a finalidade de entender a educação como agente de transformação que busca restaurar a imagem de Deus no ser humano, precisamos entender o que significa essa imagem. Diante de muitas interpretações, aluno, professor, meu irmão, minha querida irmã, podemos buscar entender primeiramente que Deus criou o ser humano à sua imagem para ter racionalidade, liberdade de escolha e capacidade de discernir. Os animais têm instinto, mas não a capacidade de raciocinar e refletir sobre vários aspectos como o bem e o mal e sobre as consequências das suas escolhas. Já o ser humano, por ser criado à imagem de Deus, tem essa capacidade. Nesse sentido, a educação busca ensinar, treinar, capacitar e estimular o crescimento da razão, não apenas a razão filosófica, como se vê na história, mas a capacidade de ponderar sobre a vida e fazer boas escolhas, sendo o amor sincero a Deus e a principal delas. Em segundo lugar, Deus nos criou à sua imagem com o intuito de sermos representantes dele aqui no planeta Terra. Ele é o Criador e mantenedor de tudo. O ser humano deve ser o mordomo, o administrador das coisas que Deus fez, como a natureza, os animais, etc. Entender que a educação procura restaurar a imagem de Deus nos seres humanos é ensinar sobre nosso papel e função como indivíduos e como humanidade.
para com este planeta vasto. Uma terceira maneira de entender esse tema é saber que Deus é um ser relacional. Assim que, tendo sido criados à imagem de Deus, fomos criados para relacionamentos, primeiramente com Ele e depois com nós mesmos, com as outras pessoas e com a natureza. A educação cristã incentiva não apenas o crescimento intelectual, mas também o ser humano em todas as suas áreas, incluindo a social. Em cada aula, em cada atividade, os princípios do bom relacionamento devem ser inseridos a fim de ensinar que somos representantes de Deus em tudo o que fazemos, incluindo nossos contatos com os outros. Enfim, a educação cristã é um agente de transformação, porque não deseja apenas formar seus alunos, mas principalmente transformá-los para uma vida mais completa de acordo com a vontade de Deus. Assim, como acontece com a lagarta que se transforma em uma borboleta, chamamos isso de metamorfose, a educação visa a uma mudança radical que envolve uma descontinuidade com o passado e um novo começo. Oh, querido, querida, se puder, feche seus olhos e onde estiver, ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais um estudo nessa semana do Lição da Escola Sabatina. Que a Tua graça esteja sobre cada internauta, professor, professora, aluno, aluna, para que possamos entender que realmente o ser humano, diferente de outras criaturas, foi criado à Tua imagem e à Tua semelhança. Que o Senhor possa nos abençoar e durante essa semana colocar diante das nossas unidades de ação da Escola Sabatina para os nossos alunos, colocar o que realmente a Palavra de Deus nos ensina sobre esta imagem, sobre esta semelhança que temos com a divindade. Abençoe cada família, cada lição, cada professor que estudou durante toda esta semana. Que a Tua graça seja o suficiente para nos manter neste foco de sempre estudar a Tua palavra inspirada. Nos dê a Tua misericórdia, o Teu perdão, pois Te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo, minha irmã, meu aluno, meu professor da Escola Sabatina, e este programa fica por aqui. Até a nossa próxima lição. Até a nossa próxima semana. Que Deus te abençoe. Um abraço. Eu aprendo a